Bem-vindos, estamos começando uma nova prova simulada para o Colégio Militar 6º ano Matemática, que é baseado em questões que caíram na Olimpíada Brasileira de Matemática nível 1. São questões para estudantes que estão no 6º e no 7º ano, mas é considerada uma prova razoável ou razoavelmente difícil para quem vai fazer a prova do Colégio Militar. É muito útil ver essas questões aqui. Atenção, o Colégio Militar, em várias unidades, já colocou diversas vezes questões que caíram na Olimpíada Brasileira de Matemática. Se você quiser pegar todas as provas da Olimpíada Brasileira de Matemática, inclusive com os gabaritos em PDF, você pode entrar no site eureka.com.br, tá? É o site da revista da Olimpíada Brasileira de Matemática e eu coloquei o link aqui embaixo. Então vamos ao trabalho questão número 1. O que nós temos aqui? Observe as multiplicações a seguir. 101 vezes 11 é 11. 1111, né? Aí ele pegou 101, agora multiplicou por... primeiro multiplicou por 11, depois multiplicou por 111, depois por 1111, depois por 11.111. E foram dando os números engraçados. 1111, depois deu 11.211, depois 112.211, depois foi dando 1.122.211. O que é interessante observar é que esses resultados aqui, o que tem em comum entre esses resultados aqui? Sempre ele multiplica o número 101 por um outro número que é uma sequência de uns, e o resultado vai dar sempre o seguinte: 2 dígitos 1, depois alguns dígitos 2, depois 2 dígitos 1. Aí ele pergunta qual é a soma dos algarismos do número obtido quando a gente multiplica 101 por esse número aqui, com 2007 algarismos 1. Caramba, como é que a gente faz isso, né? Olha só, se você multiplicar 101 por um certo número aqui, onde você tem n algarismos 1, o que vai acontecer quando você faz isso? Vamos armar a conta, né? Vamos colocar aqui esse conjunto de n algarismos 1. Eu não sei quantos são. Eu vou botar aqui no meio pontinhos, 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 tá? E aí você vai multiplicar por 101. O que vai acontecer? Primeira coisa, você vai ter 1 vezes isso. Então vai aparecer uma repetição disso aqui. Os seus algarismos 1 vão aparecer todos ali. São n. Se você tem n aqui, aqui vai aparecer n, né? Aí você vai multiplicar 0 por todo mundo, vai ficar 0, você não precisa colocar. Aí você vai multiplicar o 1 novamente. Então você vai colocar aqui o 1, 1, 1. Vai aparecer deslocado de 2 casas, né? De 2 unidades aqui. Da mesma forma, aqui ele vai aparecer com 2 casas adicionais. Quando você somar isso, você vai ter qual o resultado? Você vai ter 2 algarismos 1. E aqui também vai dar 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Até que vai chegar uma hora que você vai ter o último 2 e depois você vai ter mais 2 algarismos 1. Então esse número que você consegue aqui, ele tem o seguinte formato: são 2 algarismos 1, depois uma sequência de algarismos 2 e depois tem 2 últimos algarismos 1. Sempre assim, 2 algarismos 1 no início, 2 algarismos 1 no final, que é o que esses números aqui têm. Todos eles são assim. E aqui você vai ter quantos algarismos 2? Ó, você vai ter 2 a menos, porque você deslocou de 2 unidades, né? Eram n algarismos 1, mas quando você deslocou, você só vai ter 2 onde tiver uma coincidência aqui de 1 com 1. Então você vai ter n menos 2. É isso que acontece, ó. Se você tiver 5 algarismos 1 no número que você está multiplicando, aqui você vai ter 2, aliás 3, você vai ter 5 menos 2. É sempre 2 a menos. Então você vai ter n menos 2. Legal, então eu entendi a regra de formação desse resultado. Então agora eu posso responder o que o problema está perguntando. Como é que vai ser esse resultado? Ele vai ser assim: 2 algarismos 1, depois você vai ter uma sequência de 2,
Quantos são? Se você está fazendo a multiplicação de um número com 2007 algarismos 1, quantos vão ser os algarismos 2 aqui? É sempre 2 a menos, né? Então você vai ter 2005 algarismos 2 e depois 2 algarismos 1 no final. Legal, então agora eu já posso responder a pergunta do problema. Qual é a soma dos algarismos desse número obtido? Fácil. Você vai ter 2 vezes 2005, né? Porque o número 2 vai aparecer 2005 vezes. Então isso aqui vai dar 2005 vezes 2. E aqui você vai ter mais, você está somando os algarismos, então você vai ter mais 1, 2, 3, 4. Mais 4. Quanto é que vai dar isso aqui? 2005 vezes 2 vai dar 4010. 4010 mais 4, você vai ter um total de 4014. Então, a soma dos algarismos desse número esquisito aí é 4014. Aqui, ó, resposta certa, letra E de eco.